Desistir não é opção. Eu quero deixar aqui uma palavra de encorajamento para você que tem pensado em desistir. Desistir de uma faculdade, desistir de tirar uma carteira de habilitação, desistir muitas vezes de projetos no seu trabalho. Não desista, não desista da sua família, não desista às vezes de um filho rebelde, de um marido difícil. Não desista. Deus tem sonhos e projetos a nosso respeito. Na Bíblia diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor se importa com cada lágrima, cada dor, cada sofrimento. Eu sei, conversando com muitas pessoas, eu sei que Satanás tem bombardeado as famílias, bombardeado as casas, muitos maridos nas drogas, filhos rebeldes, mulheres têm enfrentado muitas dificuldades, mas o Senhor não está insensível à sua dor e Ele tem um propósito em tudo isso. Nós só precisamos ter paciência com o processo. E muitas vezes, quando causa um desconforto em nós temos a tendência em deixar. Mas a questão é, nós precisamos enfrentar. As pressões da vida, elas têm consequência a nossa melhora. Muitas vezes as pressões da vida nos tornam pessoas melhores. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Na Bíblia tem dois episódios aqui que eu acho muito interessante. Uma é a história de Moisés no Antigo Testamento e a história do próprio Jesus no Novo Testamento. Lá na história de Moisés, quando Moisés nasceu, vocês sabem, é um libertador do Egito, né? Aquele homem que Deus levantou para libertar o povo daquela escravidão do Egito, e ele foi o libertador, mas antes disso teve um processo de dor. O faraó, o rei lá, ele deu um decreto para matar os bebês. E o que aquela mãe fez? Colocou aquele bebê num cesto, colocou no rio, e ali a filha de Faraó estava se banhando naquele rio. Ela pega aquele bebê e leva para o palácio, e ele foi criado ali no palácio. A vida dele foi poupada, mas aquela família passou pelo processo de dor. Joquebede, toda a família dela, a família de Moisés. Mas ainda Moisés tendo sido criado no palácio, o Senhor cumpriu a promessa na vida dele. Ele foi o libertador do Egito, porque todas as promessas do Senhor, elas são cumpridas. O Senhor é fiel em tudo aquilo que Ele nos promete. Mas houve o processo da dor para ter a vitória da libertação do Egito. A segunda é Jesus. Jesus, no Novo Testamento, quando ele nasce ali naquela manjedoura, o rei dá um decreto também para matar os bebês. Porque tinha um rei, né, que viria, e aí ele pensou, esse rei vai sentar no meu lugar. E ele mandou matar. O que aconteceu? José e Maria ficam para lá e para cá com aquele menino, com a orientação de Deus e tal, até a morte daquele rei. Então, naquele processo ali de dor, para que Jesus pudesse nos salvar. Na cruz, quando ele estava ali diante de tanta dor e tanto sofrimento, se ele tivesse desistido, nós estávamos perdidos. Antes ele disse para o Pai, a dor dele era tão real que ele disse para o Pai, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. E o Senhor levou o filho dele para ser moído naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. O Senhor foi moído naquela cruz, para que trouxesse vida. A morte ele venceu, o véu ele rompeu, o céu se abriu e nós possamos agora orar e falar com o Senhor e ele nos ouve, mas teve um processo de dor ali. Então que nós possamos ser resilientes. Mas eu quero deixar uma palavra para você, que o Senhor tem vitória para nós também. Tá lá em Salmo 126, eu gosto muito desse Salmo 126, lembro o que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família, que o Senhor mudou a minha história, foi com lágrima, eu semeei com muita lágrima no caminho, foi com muita dor, muito sofrimento, mas o Senhor veio e restaurou a minha casa, restaurou o meu casamento, o Senhor me deu uma família sobre a rocha, não é perfeita, não é com ausência de problemas, mas uma família sobre a rocha. As tempestades vêm e ela não se abala, porque está sobre a rocha que é Cristo. Eu quero deixar essa palavra de esperança, que é o salmo que eu mais amo, que eu trouxe para o meu testemunho, que diz assim: parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam.
O Eterno foi maravilhoso conosco, somos um povo feliz. E agora o Eterno age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita. E os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênção. Isso é o Salmo 126. É a promessa que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua linda promessa. Obrigado porque o Senhor não escondeu de nós que teria dias de dor, de sofrimento, de angústia, às vezes de desespero, lágrima, mas o Senhor prometeu que estaríamos em júbilo, sorrindo, com os nossos feixes no braço, alegre. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a não desistir toda vez que enfrentarmos uma dificuldade, que nós possamos olhar para o Senhor e ver que o Senhor não desistiu, o Senhor triunfou, Pai, e contigo nós podemos também. Senhor, nos ajuda a ser um copo d'água no deserto de alguém, nos ajuda a estender a mão, Deus, pela nossa família, começando dentro do nosso lar, pela dificuldade dos nossos filhos, muitas vezes do nosso marido, que nós possamos ser um oásis no deserto deles, Pai, que nós possamos fazer a diferença nessa geração, que nós não possamos, Senhor, descartar as pessoas, mas que nós possamos amar, andar mais uma milha, para que nós possamos ser resilientes, experimentar, Deus, da bondade, do júbilo, da alegria do Senhor que está sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu e isso nos dá esperança, Senhor, e nos ajuda a não desistir também. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, e eu profetizo na vida daqueles que estão ouvindo isso nesse momento. Não deixe eles desistir, Pai. Pega eles pelas mãos e fortaleça eles para que eles mantenham de pé no deserto, para que eles possam, Senhor, colher com júbilo, alegria aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe.